TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gestação, sublime intercâmbio. Mãe e filho são analisados como dois. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ajude nesse momento em todos, para que nós possamos juntos aprender algo mais. Hoje nós vamos falar sobre família e espiritismo. E estava ali enquanto o senhor Orlando fazia a oração, lembrando um pouco, peço licença à espiritualidade amiga desta casa e a todos vocês, porque eu gosto de partilhar de bons momentos, porque a melhor coisa da vida são os bons momentos. E eu recordava a minha infância, quando domingo nos reuníamos todos na casa dos meus pais, e o domingo era aquele domingo onde partilhávamos da refeição todos juntos, e era uma alegria. E eu comecei a pensar que é através dessa partilha, dessa alegria, desses momentos, que a família se une mais, e é através da união que nós conseguimos enfrentar os obstáculos do caminho. E ficam sempre as boas lembranças que nós temos. E então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a família, sobre esses laços, tudo que envolve cada componente da família, não é? E espero passar para vocês toda essa pesquisa e que nós possamos sair daqui com um pouco mais daquilo que viemos aqui buscar, que é o conhecimento, mas, acima de tudo, que é a consolação e tudo aquilo que nós esperamos do mundo maior e de Jesus. Então, vamos a ela. Começamos, então, pelo Livro dos Espíritos, e ele, na pergunta 695, em que o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza. E a resposta dos espíritos a Kardec foi: é um progresso na marcha da humanidade. Então, nesta pergunta e nessa resposta, nós entendemos que dois seres estão, pelas leis divinas, eles vão se unir para que haja um progresso na marcha da humanidade. E, na 696, então, Kardec pergunta qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana. E ele diz, a resposta da espiritualidade é que o retorno à vida dos animais. Então, nós, quer queiramos, quer não, estamos, digamos assim, fadados a nos unirmos a alguém para constituir uma família, para que o progresso aconteça na humanidade. Portanto, ainda com o Livro dos Espíritos, ele diz que a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o regresso à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Não vamos entrar aqui no mérito, que não vale a pena, porque não é isso que nos interessa, é se as pessoas hoje estão se divorciando mais ou se estão se unindo mais. Não é isso que nós pretendemos. No Evangelho, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, no item 3, fala que Deus quis que os seres fossem unidos não só pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Portanto, se a Kardec e a espiritualidade traz para nós que todo este contexto, tudo que nós estamos a ver aqui, está inserido nas leis de Deus, e nós estamos inseridos nas leis naturais de Deus, então todos nós vamos passar por esse processo, quer queiramos, quer não. Seja numa encarnação, seja em outra, porque nós temos que nos desenvolvermos, nós vamos progredir de alguma maneira.
E nós vamos então aqui trabalhar no livro Família e Espiritismo, que é o título da nossa palestra de hoje. E começa por um dos capítulos que fala sobre o casamento, que é o ponto de encontro, que é o ponto de partida de tudo, não é? Então diz que o entendimento do casamento começa no conhecimento do porquê da vida. Continua na concepção existencial de cada um e firma-se na luz da reencarnação, pela qual nos reencontramos em família, atraídos pela afinidade dentro da continuidade da vida imortal. Então, nada se perde. Nós estamos ligados uns aos outros pelas afinidades e nós estamos reencontrando em diversas reencarnações aqueles com quem nós constituímos a nossa família. Eu acho que a parte mais consoladora disso tudo, para nós, é nós nos recordarmos de que alguém deu o início a tudo, não é? Então, voltando um pouco lá para trás, a gente pensa assim, nossa, o meu pai e minha mãe começaram a nossa família. E aí, nós vemos que passou pela primeira geração, pela segunda geração, já vai na terceira geração, né? E aí vem os bisnetos e tudo. Então a gente vai olhando e o mais gostoso disso tudo, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, é quando a gente está reunido em família num domingo à tarde e a gente vai fazer aquele lanchinho, principalmente agora, né, que o dia começa a ficar mais longo. No fim da tarde, nós estamos todos juntos e pegamos aquele álbum de fotografia que ninguém mais pega, ele está lá assim já quase que querendo embolorar. E aí nós vamos ver aquelas pessoas queridas, e vemos os nossos avós, vemos os nossos pais, vemos os tios, vemos os primos. E o que acontece com isso? Vem na nossa mente lembranças de momentos que passamos juntos. Quando isso acontece, o nosso sentimento, né? O nosso coração se enche de alegria e de saudade. Nesse momento em que estabelecemos essa ligação com aqueles que já partiram, eles estão sentindo o nosso pensamento, a nossa lembrança. E isso para eles é uma alegria, é um conforto. Porque o Chico dizia que quando ele ia para o grupo da prece, e uma da senhora que cuidava dele um dia disse, ô Chico, hoje você está tão doente, você passou a tarde toda, né, aí com dores, e não vai hoje para o grupo, não vai hoje para o grupo. Aí então o Chico diz assim para ela, não, eu não posso deixar de ir, porque quem está aqui sente saudade de quem está lá, e quem está lá também sente saudade de quem está aqui. Então, quando nós nos reunimos e pegamos nesses álbuns e falamos e conversamos em família, nós estamos transmitindo para aqueles que partiram os nossos melhores sentimentos. Isso é muito bom, né? Então, esses laços, eles permanecem, tanto aqui quanto lá. E graças à doutrina espírita que traz esse conhecimento para nós, é muito bom saber que aquela mãezinha querida, aquela pessoa que cuidou de nós, trocou as nossas fraldas, deu umas palmadas no nosso rabo, pôs nós de castigo, né? Deixou de dar algo que a gente gostava, ela se mantém ligada a nós, né? Porque esses laços não se perdem, eles se mantêm aonde quer que nós nos encontremos. Eu acho que isso é muito consolador e é muito gratificante para todos nós. Continuando, então, ele diz que podemos dizer que a família é uma construção dos cônjuges que, dependendo de suas escolhas, será sobre bases firmes ou sobre areia, assumindo um ao outro, exercitando realizações nobres no desempenho da liberdade com responsabilidade, ou se perdendo em paixões que se esvaem como o vento. Olha que interessante o que ele traz para nós, né? Que nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas, mas que nós temos também a oportunidade de uma construção sobre bases firmes. Não é? Através do conhecimento, nós conseguimos, então,
construir esse elo com Jesus, com aquilo que Ele nos traz, esta base firme. E voltamos novamente ao nosso querido Chico, que ele diz para nós que Jesus não pediu que nós escalássemos o Everest, Ele não nos pediu muito. Ele pediu apenas e tão somente que amássemos uns aos outros. Então, aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o outro. O melhor que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Quando eu vou me unir a alguém, eu tenho que pensar que nós vamos caminhar juntos, que nós vamos ter que ultrapassar obstáculos juntos. Mas se o nosso querer, a nossa vontade, ela for firme e ela estiver embasada nesses ensinamentos de Jesus, com certeza que nós vamos conseguir vencer juntos. Indo para Emmanuel agora, ele diz que os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração, e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na próxima vida. Então, é um engano muito grande nós acharmos que quando nós nos divorciamos de alguém, eu já estou liberta daquela pessoa. O próprio Emmanuel afirma isso para nós aqui, que nós estamos inteiramente ligados uns com os outros. Pode não ter dado certo nessa. A gente pode ter feito de tudo, mas não deu. Eu não consegui. Uma das partes não conseguiu, porque quando um não quer, dois não brigam. Mas não deu certo, tudo bem, não faz mal. Mas nós vamos ter oportunidades, e muitas oportunidades, de voltarmos juntos e nos entendermos. E vai ser a espiritualidade maior, e vai ser Jesus que vai determinar. Bom, naquela encarnação não deu certo como marido e mulher, então agora vai como irmão e irmã. Ah, não vai como irmão e irmã, vai como pai e filho, mãe e filho. E assim nós vamos, então, limando as nossas arestas, nós vamos aí trabalhando os nossos sentimentos para que o entendimento se faça definitivamente entre todos. A lei de causa e efeito. O envolvimento emocional produz uma atração psíquico-magnética irresistível, de modo que aqueles que se envolverem em realizações passionais, emotivas e ou afetivas se ligam, se buscam, se encontram atraídos pelo amor ou pelo ódio, carentes de compensação vibratória ou de reajustamento mental. Então, voltamos a repetir que nós estamos ligados uns aos outros, seja pelo amor, ou seja, pelo sentimento de ódio, mas nós temos, e vamos pensar assim, que nós temos a oportunidade de construir pelo amor e não pela dor. Então, nós devemos, como foi falado no slide anterior, buscarmos construir as nossas ligações, as nossas relações afetivas numa base sólida, em que nós podemos receber as turbulências do mundo externo, de tudo que nos rodeia, mas nós podemos abanar, mas não vamos cair. E nós sabemos e verificamos e fica o exemplo para nós de que as pessoas da primeira geração que deram início, nesta primeira construção familiar, nós temos os exemplos de momentos de turbulência que viveram e que nem por isso houve um elo de separação. Muito pelo contrário, as nossas avós, as nossas mães, nos momentos de turbulência, a primeira coisa que elas faziam era silenciar e orar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos procurar sempre o Cristo como companhia, para que nós possamos, através da oração, através desse sentimento, estarmos
nos ajudando e ajudando aqueles que estão junto de nós. Porque quer queiramos, quer não, a própria espiritualidade afirma que nós estamos ligados uns aos outros. E o Evangelho também nos fala, num dos capítulos, que nós nos devemos uns aos outros. E só através do sentimento de amor, da vontade de queremos vencer, é que o mundo se tornará melhor, é que o mundo vai deixar de ser um planeta de provas e expiações. Não depende só de Jesus Cristo e de todos os seus mensageiros que estão a trabalhar por este planeta, mas depende de todos nós que o habitamos. Depois fala da responsabilidade dos pais, e nós fomos buscar isso também no Evangelho. Ele diz: ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreender que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então, é muito importante que nós, que somos pais e avós também, não é? Que nós procuremos fazer com que esses espíritos que vieram ao nosso encontro pela lei de afinidade, que nós levemos eles para o encontro com Jesus, que falemos para essas crianças de Jesus, para que eles também possam progredir e construir também na sua caminhada uma base que esteja alicerçada, para que eles não tropecem, para que eles, ao tropeçarem, não se magoarem tanto, para que eles consigam acertar mais e errar menos. Ainda com o irmão X, que vem nos falar que o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Nós não podemos nos abandonarmos e nem abandonar aqueles que estão conosco. Nós devemos, sim, buscar a força necessária em Jesus, não é? Em Deus, para que nós possamos ajudar aqueles que estão conosco, porque foi Deus que colocou esses espíritos. Foi Ele que permitiu que eles viessem estar conosco, confiando em nós, porque Deus é nosso Pai, Ele confia em nós como seus filhos. Jesus é nosso irmão maior, é o nosso irmão mais... é o espírito mais evoluído que nós temos aqui no planeta. Ele se comprometeu com Deus para nos ajudar. Então, nós vamos buscá-lo, porque nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos caminhar se não buscarmos o nosso Mestre Senhor Jesus. E voltando ainda ao Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec pergunta aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Uma recrudescência do egoísmo. Então, nós temos que pensar que nós temos que agradecer a Deus, a família que Ele nos deu. Ainda que entre os laços de família não estejam todos numa ligação feita por afinidades, pelos melhores sentimentos de amor. Ainda que haja diferença, não importa, nós estamos tendo esta oportunidade, nós não podemos, é a oportunidade de trabalhar o egoísmo em nós, né? Porque nós temos orgulho e egoísmo, nós não podemos dizer, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta. Se nós não tivéssemos o orgulho e o egoísmo, que Emmanuel diz que são as maiores chagas da humanidade, com certeza nós estaríamos num patamar de evolução muito melhor. E nós não estaríamos aqui, nós estaríamos num outro mundo, num mundo melhor. Porque nós já tiramos de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Mas se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda o temos. Essa oportunidade de laços de família, de estarmos juntos, é justamente essa oportunidade de exercitar
os melhores sentimentos para que nós deixemos de ser orgulhosos e egoístas. Né? Se nós somos capazes de ter os animaizinhos, e hoje todo mundo fala na defesa do animal, todo mundo trabalha por isso, e se aconchegam muito os animais, há pessoas até que tiram o animal do seu habitat, como animal que ele é, para colocá-lo, às vezes, na condição de homem, né? Põe o animal na cama porque vai dormir lá. Outro dia eu estava indo para o meu trabalho e eu vi uma senhora empurrando num carrinho de bebê um cão. E eu disse, meu Deus, o cão não consegue andar com as 4 patas. Eu falei, Jesus! Eu falei, pobrezinho do coitado, o dia que puser ele no chão, ele não anda mais. E ela colocou ele no carro. E eu fiquei curiosa e pensei assim, será que ele tem uma cadeirinha também, igual de bebê, para pôr o cão? Então, né, nós precisamos pensar sobre todas essas coisas. Porque, normalmente, quando nós vemos alguma coisa, a primeira coisa é nós criticarmos, né? Mas nós precisamos pensar, refletir sobre isso, mas sempre à luz daquilo que a espiritualidade dá para nós, à luz da doutrina espírita, do conhecimento, né? De tudo que Kardec, o Chico e a espiritualidade superior nos oferece de bom. No livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos aqui uma mensagem muito interessante que Emmanuel nos traz e diz-nos assim: e disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Está em Atos, capítulo 7, versículo 3. Emmanuel vai explicar para nós esta passagem, dizendo o seguinte: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Então, Emmanuel está aqui esclarecendo para nós que nós acabamos por nos queixar e dizemos, né, mas por quê? Né? Por que que essa pessoa é meu pai? Por que que é minha mãe? Eu não consigo, eu não tenho assim um sentimento. Meu irmão, né? Às vezes aquele parente, né, que a mãe dizia, olha, tal pessoa vem almoçar conosco hoje. Eu falei, não vai correr bem o dia não. E olha, eu vou arrumar um jeitinho de ir embora, porque eu não me dou bem com ela. É uma tia, é um tio, é um primo, né? Mas nós temos que, como falou anteriormente, buscar, se já temos o entendimento, se nós estamos buscando esse entendimento, cabe a nós, não é, fazermos a nossa parte, porque Jesus também disse no seu evangelho, a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Pode ser que aquele parente nem sequer saiba nada de doutrina, não tem conhecimento, mas nós já estamos buscando esse conhecimento. Nós já estamos aprendendo algo mais. Então, é o nosso dever aprender, e Emmanuel também fala isso, que nós temos que saber conjugar o verbo suportar. Continuando, ele diz que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. Isso é bom? É ótimo. É muito bom. Fala-nos Richard Simonetti, numa palestra que a gente teve a oportunidade de ouvir, que um amigo dele chegou para ele e disse assim, ele falou, olha, lá em casa ninguém se dá. É uma dificuldade, o pessoal não se entende, mas eu acho ótimo. Sabe por quê? Porque todos aqueles inimigos reencarnaram. E reencarnado a gente consegue dar conta deles. A gente vai ensinando, a gente vai, né, ministrando o evangelho, a gente vai tentando, através da oração, chamando a atenção, e daqueles inimigos nós teremos os amigos. E aqui Emmanuel vem confirmar isso para a gente, não é? Então é muito bom, sim, é bom que a gente tenha junto de nós aqueles que nós mesmos fizemos como desafeto. Ninguém mais fez.
Fomos nós mesmos que fizemos. Então, se nós fizemos, olha, vamos trabalhar com eles. Vamos, né, tentar fazer a nossa parte da melhor forma para que haja um elo de ligação mais tranquila, né? Que pelo menos ele consiga nos desculpando, e nos desculpando, pouco e pouco, até que chegue um dia que ele nos perdoe de vez. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Então, agora aqui ele vai explicar para nós. Então, ele diz, o primeiro, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, a parentela, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, nós temos essa grande oportunidade. E não adianta nós queremos fugir, não é verdade? A doutrina é muito clara para nós, a espiritualidade fala-nos abertamente. Não adianta nós querermos pôr panos quentes e nem adianta nós querermos tapar o sol com a peneira. Não é? É uma realidade, está aqui, é Emmanuel que está dizendo. Então, nós temos que transformar a parentela na família. Né? Nós temos que... E aí é que entra o grande ensinamento de Jesus. Né? Amai-vos uns aos outros. Então, nós vamos aprender a amar com todos aqueles que estão à nossa volta. Principalmente aqueles com quem nós não conseguimos ainda ter uma grande afinidade. É um trabalho que nós temos que fazer com força, com coragem, com confiança, com fé, com determinação, com perseverança. Através deste, nós vamos conquistar virtudes que ainda nós não temos. Paciência, tolerância, compreensão. São virtudes que nós ainda não possuímos. Ele é o nosso professor. Ele vai nos ajudar no nosso dia a dia. Né? Então, nós temos que aproveitar esta oportunidade e refletir bastante sobre os momentos que nós temos. E fazer de tudo, né, para que sejam mais momentos bons do que os menos bons. E a gente costuma brincar assim, né? Como é que você conseguiu casar com aquela pessoa? Ah, eu fiz um almoço, eu fiz um doce, eu fiz um bolo, chifão de chocolate, ele não resistiu, eu peguei ele pelo estômago. Então, por vezes, nós, para agradarmos alguém que para nós é muito difícil, não custa nada a gente observar aquela pessoa, ver o que ela gosta, procurar ajudá-la através desses meios. Né? Todo mundo gosta de ser acarinhado. Quem é que não gosta de ganhar uma prendinha de vez em quando? Né? Todo mundo gosta. A gente não precisa dar prenda só no Natal, só no aniversário. E tem tantas maneiras da gente dar uma prendinha, tantos gestos de amor que nós podemos ter no nosso dia a dia. Ver como reagem as crianças conosco quando elas nos trazem, quando nós damos a ela um rebuçado, né? Quando nós damos a elas um brigadeiro. Hoje nós ganhamos aqui de um companheiro da casa coisinhas tão gostosas. E olha, nós estávamos ali na secretaria disputando quem é que ficava com o saco, quem é que ia abrir primeiro. Aí eu falei assim, com licença, eu preciso comer, porque hoje eu estou carente. E eu fui direto no pastel de natas e ainda disse, só faltava aqui a canela. Quer dizer, além de ganhar o pastel de natas, ainda queria canela, né? Mas, olha, são esses pequeninos gestos que fazem a diferença no nosso dia a dia. É muito gostoso. Então, nós temos que buscar na nossa parentela esses irmãos nossos e tentar ver aquilo que ele gosta. E quando ele menos espera, a gente tem esse gesto carinhoso com ele. Vai quebrar o gelo ou não vai? Ah, a primeira hora pode até não ser. Mas na primeira não vai, na segunda fica assim, na terceira, na quarta vez ele, olha, já dá aquele sorriso, ainda que meio amarelinho, mas dá aquele sorriso e você fala, ah, vê como eu consegui, e assim a gente vai indo, pouco e pouco, até nós conquistarmos esta pessoa, né? Até nós temos até a oportunidade de dar aquele abraço nela, né? Aquele abraço carinhoso, amoroso. Bom,
Ainda com Emmanuel, ele diz que a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Então, ele está aqui fazendo uma chamada de atenção para nós, né? Para sermos vigilantes. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Voltando aqui um bocadinho nesse parágrafo, quando ele fala sobre a maledicência e incompreensões, temos que ter muita vigilância com as nossas palavras, muito cuidado com aquilo que pensamos, né? Porque tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, quer queira, quer não, vai chegar, vai atingir a outra pessoa. Não importa que distância nós estamos. E quando é aquele parente mais difícil, então, que partiu deste mundo e a pessoa diz assim, pois é, graças a Deus que ele foi, né? Já não vai ficar aqui para chatear mais ninguém. Ele fez fulana sofrer tanto. Ele fez isso, ele fez aquilo. E se nós abrirmos o Evangelho, lá nas preces, no Pedi obtereis, tem lá uma passagem que fala preces por aqueles que partiram, principalmente aqueles que fizeram a diferença na nossa família. Eles precisam muito das nossas orações, mas não dos nossos comentários menos felizes. É por isso que nós devemos buscar o que há de melhor em cada um. Porque nem todo mundo erra o tempo todo. Sempre há um momento que alguém faz alguma coisa boa. E é sempre com esta coisa boa que nós temos que reter no nosso pensamento, no nosso coração. Ficar com isso, porque é através desses momentos que nós vamos esquecer tudo o resto e vamos ajudar quem partiu. E nós não podemos esquecer daquele livro E a Vida Continua, no momento em que aqueles dois amigos que quase que ficaram inimigos, não chegaram a ficar de todo, um deles ia reencarnar. E no momento do diálogo, em que houve uma despedida, um deles falou assim, lembra daqueles momentos em que nós jogávamos o futebol em tal lugar? Por quê? Para que ele ficasse com as boas lembranças, para que houvesse ali aquele desligamento de sentimentos menos felizes. Então, ele foi buscar algo de bom que aconteceu com eles na infância. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós temos que buscar sempre o melhor em cada um daqueles que fazem parte da nossa família. E voltando ao nosso livro, então, ele diz que é no esforço comum entre pais e filhos, esclarecidos sob a luz do Evangelho, que a família pode resgatar o seu passado, conquistando no presente haveres para o futuro, cumprindo assim com as finalidades do casamento como peça regeneradora da humanidade. E agora nós vamos, então, com Emmanuel, ver o quão é importante o culto cristão no lar para que esses laços eles se fortaleçam, para que haja uma base firme e sólida. Então, diz-nos assim Emmanuel, que o culto cristão no lar não é uma inovação, é uma necessidade, para que em toda a parte o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova surgiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da humilde casa de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. É muito importante nos reunirmos. Ainda que comecemos com
2 pessoas, ou até mesmo sozinho. Mas nós vamos pouco e pouco, num hábito constante, nós iremos conseguir que aqueles nossos familiares, um dia ou outro, também se sentem à mesa conosco para a realização do Evangelho no lar. Ainda que não se sente conosco para realizar o Evangelho no lar, eles vão receber aquilo que a espiritualidade vai trazer para nós. Nós temos que trazer Jesus para a nossa casa, para os nossos corações. É muito importante isso. E diz ainda, no mesmo livro, Emmanuel, quando os ensinamentos do Mestre vibram entre as 4 paredes de um templo doméstico, o que acontece? Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação insensata é ouvida sem revolta. A calúnia é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brecha para insinuar-se. E nós, nesse momento, mais do que nunca, nós sentimos que as pessoas encontram-se num nível muito forte, muito grande de intolerância. Não precisamos nos esforçar muito para que haja uma contenda entre um vizinho ou outro, uma situação ou outra. Não precisamos muito. As pessoas estão num momento de uma explosão, assim, de piscar de olhos. Então, nós precisamos fazer este evangelho em nosso lar. Pela paz que começa na nossa família, para depois ela sair ao redor daqueles que estão à nossa volta, porque um evangelho no lar, a espiritualidade, o Cristo, não se limita a ficar só ali, entre aquelas 4 paredes, se expande, vai ao encontro daqueles que estão à nossa volta, nossos vizinhos. Então, nós não estamos ajudando somente a nós, nós estamos ajudando aqueles que estão à nossa volta. Não nos passa pela cabeça o que é que pode estar acontecendo na casa do vizinho, o que é que ele está... Às vezes a pessoa está doente, nós nem sabemos. E com o nosso evangelho no lar, a espiritualidade encontra a oportunidade de também amparar aquela pessoa. Então, nós precisamos pensar nisso com muito carinho, refletirmos nisso e verificarmos o quanto nós podemos. Cada um de nós que se encontra aqui nessa sala. E a partir de hoje, quando nós já sairmos daqui e formos para os nossos lares, de certeza que nós, no momento em que formos fazer uma prece, no momento que nos reunirmos com Jesus, no Evangelho no lar, nós não vamos esquecer dessas notas de Emmanuel. Nós vamos levar conosco, nós vamos lembrar daqueles que estão à nossa volta. E se cada célulazinha fizesse o Evangelho no lar, numa pequena comunidade, essa luz vai se espargir para mais além, muito mais além. É muito importante nós propagarmos esse encontro com Jesus na nossa casa, para aqueles que estão à nossa volta, seja um familiar, seja um amigo. Olha, o não é sempre garantido, em qualquer circunstância da nossa vida. Mas se nós tentarmos e fizermos a nossa parte, o resto entregamos nas mãos de Jesus, e Ele fará o resto. Nós já fizemos a nossa parte. E vamos ver com o nosso benfeitor, Batuíra, o que ele fala para nós sobre a importância do Evangelho no lar. Ele diz que o culto evangélico no lar, pelo menos uma vez por semana, será uma fonte de alegria e bênçãos, renovando o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. Não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminosos caminho de ascensão à felicidade real. Então, nosso benfeitor traz esse ensinamento para nós
e ele afirma que é uma fonte de alegria e de bênçãos, de renovação. E nós teremos conosco também aqueles que já partiram, aqueles que também esperam por nós, aqueles que também sentem saudades de nós, e aqueles que já avançaram e que querem nos ajudar, né? Então, nós não podemos esquecer isso. E diz-nos aqui que a mulher tem uma grande missão junto à família, na arte de falar. Nós somos umas faladeiras. Falando no teu lar, e é engraçado, né? Quando mamãe dizia e a gente não ouvia, e depois o tempo passou, a mamãe partiu e eu dizia: ah, se eu tivesse escutado a minha mãe, ah, se eu tivesse feito como ela falou, não é verdade? Então, diz assim: falando no teu lar, estás preparando outras mães e pais para outros lares, que sucessivamente herdam o que falas e o teu exemplo. Foi exatamente aquilo que eu comecei falando para vocês, né? Da primeira geração, do exemplo dos avós, da mãe, do pai, enfim. E tu, pai, também é de grande importância. Não podemos ficar só com a parte feminina, certo? A tua conversa é, de certo modo, alimento para os espíritos que moram contigo. Não existe família unida sem palavras bem formadas. É isso que eu acho maravilhoso na doutrina. Nós estamos aqui aprendendo. E a melhor coisa que nós temos na vida é o aprendizado, não é? E nós temos um potencial dentro de nós que nem passa pela nossa cabeça. Foi por isso que Jesus falou que o que eu faço, vocês também podem fazer, né? Ele garantiu para nós, e está no Evangelho, a fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela pode muito, e o amor pode muito. E agora, ainda com o mesmo livro, diz que dizem os benfeitores espirituais que nunca poderemos enumerar todos os benefícios da prece, porque ela se estende ao infinito. A prece proferida de coração é uma emissão eletromagnética de elevada potência. Por isso, ela se reveste de significativa importância na defesa mento-espiritual do indivíduo e do próprio lar. A gente já tinha ouvido isso em algum lugar? Não. Só mesmo com a doutrina espírita. Nós nunca ouvimos isso em lugar nenhum. Nunca lemos isso em livro nenhum. Depois diz: quando a família ora em conjunto, realizando o evangelho no lar, por exemplo, essas energias se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno do lar, beneficiando os membros da família e da própria comunidade próxima a esse lar. Isso é muito fantástico. Não é verdade, Rosarina? Não é verdade, Dona Aldina? Olha o quanto nós podemos ajudar o nosso grande Mestre Jesus e todos os seus emissários. Então, a partir de hoje, a nossa vida será diferente, não é? Quando nós adentrarmos a nossa casa, nós queremos levar conosco o nosso Mestre Senhor Jesus. E é isso que Ele espera de nós, né? E aqui, o culto cristão no lar, tenho pouco tempo, mas vou trazer só um pouquinho para vocês, alguns enxertos dessa mensagem, não é? Que Jesus se reuniu com Simão Pedro, né? Numa visita à sua casa, e aí então diz assim: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.
E o amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí Simão respondeu, sem vacilar: Lavará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E para terminar, eu trouxe aqui para vocês de um livro e foi partilhado aqui pela nossa Dona Aldina e nós estávamos a ver. Achei muito interessante o livro, não sei se vocês conhecem, é da Porto Editora, o livro é Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. E ele vai falar-nos sobre a família. Diz assim: família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristezas. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, a família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Mentira. A espiritualidade está dizendo que repete sim. Nós voltamos todos juntos. Família. Feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e valorizar. Família é projeto de Deus. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. E assim eu termino agradecendo a todos pelo carinho com que me ouviram. Que Jesus continue a nos ajudar para que continuemos a ser uma grande família como essa que eu encontrei aqui em Portugal, a família batuirense. Muito obrigada. Boa noite a todos. Depois desta bela palestra e desta receita, vamos então dirigir-nos ao Mestre e Senhor Jesus e agradecer por esta família